Olá, amigas e amigos do programa Mundo do Trabalho que nos acompanham nessa live. Agradecemos a participação e comentário de todas e de todos. Lembramos que estamos na página do programa aqui no Facebook e isso está acontecendo para que seja respeitado o isolamento social. Muito importante, principalmente nesses últimos dias, ao que parece, estamos vivenciando a segunda onda dessa doença terrível aqui no Ceará. Um cuidado necessário para combater a disseminação do coronavírus é justamente a gente manter esse isolamento social. Por isso, cada um estará na sua casa, do seu computador ou do seu telefone, para participar aqui do programa Mundo do Trabalho, que está voltando agora, em 2021, depois de 2 semanas sem nenhum programa. Assim, agradecemos o apoio recebido da Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil, a AFBNB, o Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Ceará, a DUFCE Sindicato, apoio do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Ceará, o Sindijustiça, CE, do Sindicato dos Servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, o Sindicifce, apoio do Sindicato dos Servidores Públicos Civis do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização do Ceará, o SINTAF, também conosco o Sindicato dos Servidores Empregados Públicos do município de Fortaleza, o Sindiforte, o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Petróleo nos estados do Ceará e do Piauí, e agora o nosso mais recente apoiador, que é o SINTCEF, o Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos Federais no estado do Ceará, o SINTCEF, que está se unindo aqui ao grupo de apoiadores do programa Mundo do Trabalho. Temos hoje a presença de... Temos hoje a presença de 2 convidados e é bom a gente lembrar que o mundo do trabalho é um espaço de divulgação das lutas e conquistas da classe trabalhadora. Hoje vamos falar sobre a negociação da categoria dos eletricitários no Ceará, mais especificamente aos trabalhadores da gigante italiana Enel, empresa responsável por entregar a energia elétrica aos consumidores do Ceará, e a negação que ela está fazendo nas mesas de negociação aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras de sua filial aqui no Nordeste do Brasil. Conosco o presidente do Sindeletro Ceará, Cesário Macedo. Boa tarde, Cesário. Seja bem-vindo ao programa Mundo do Trabalho. Cesário, é só você ligar o seu microfone que fica melhor da gente ouvi-lo. Exatamente. Boa tarde, Márcio, do programa Mundo do Trabalho. Boa tarde aí, Clóvis, professor Clóvis. Boa tarde, estamos aqui para exatamente conversar sobre as negociações, né, da Coels, Enel. Conosco também o advogado trabalhista e especialista em direitos humanos, Clóvis Renato. Boa tarde, Clóvis. Bem-vindo ao Mundo do Trabalho novamente. Boa tarde, uma saudação a todos e a todas aí, pessoal que acompanha tanto pelo Facebook quanto pela rádio. Uma honra estarmos aqui dando visibilidade ao que costuma ser invisibilizado, né? Quer dizer, acho que é o maior papel desse seu programa, o maior papel do Márcio é dar visibilidade e tirar as pessoas do senso comum. Então, vamos aí tentar fazer o melhor possível para isso hoje. Obrigado. Eu que agradeço aí a presença de vocês dois. Lembramos que estamos no ar com o apoio da FBNB, a DUFCE Sindicato, Sindijustiça, Sintaf, Sindicipse, Sindiforte, Sindipetro e do SINTCEF, que se uniu aí para apoiar essa iniciativa que é manter o mundo do trabalho na programação da Universitária FM. Estamos aqui na página do Facebook e esse programa vai ao ar na próxima terça-feira, até mesmo para a gente poder denunciar esse escândalo que é a falta de iniciativa para negociar com os trabalhadores dessa gigante internacional. Eu vou me aproveitar de um breve texto que foi enviado pela assessoria de comunicação. Agradeço aí a nossa colega Sinara, que está lá na assessoria de comunicação do Sindeletro, que nos mandou o seguinte: as negociações sobre o ACT dos trabalhadores e trabalhadoras da Coels Enel começaram no dia 3 de novembro. A data base, se eu não me engano, é 1º de novembro. E logo nas primeiras reuniões, o processo negocial foi marcado pelo descaso da empresa com a categoria e pela tentativa de retirar direitos históricos. A primeira contraproposta patronal retirava o abono indenizatório e não oferecia reajuste nos salários e no cartão alimentação.
em 2020, um ano que já foi difícil por si só. Somente em 2021, a empresa adotou uma postura protelatória e o Sindeletro, junto com a categoria, seguiu resistindo e exigindo uma proposta decente. Para os trabalhadores, o ponto de partida das negociações sempre foi a manutenção do acordo atual, até mesmo para manter determinados pontos que foram retirados depois daquela chamada de reforma trabalhista, mas que no fundo foi um recorte e destruição de direitos adquiridos ao longo dos últimos 100 anos, quando foi aprovada pelo Congresso Nacional a nova legislação trabalhista, que até agora não gerou nenhum dos 6 milhões de empregos que foram prometidos, né, na propaganda governamental e pelos meios de comunicação tradicionais, em várias falas de ministros, de parlamentares, e a coisa não andou. Voltando aqui para a questão da negociação entre Sindeletro e Coelce, sem avançar nas propostas e adiando algumas reuniões, a empresa despertou indignação da categoria. Às vésperas do Natal, chegando à quarta rodada de negociação, os trabalhadores receberam mais uma proposta vergonhosa. Nada de abono, sem reajuste salarial em 2020, somente a partir de janeiro de 2021 e zero de ganho real, somente a inflação. Na primeira rodada de negociação de 2021, que aconteceu no último dia 6, a proposta apresentada intensificou a revolta da categoria, proposta de retorno do abono, mas cortado quase pela metade e reajuste salarial pela inflação, sem retroativo até a data base, que é 1º de novembro. Para compensar a falta de reajuste nos meses de novembro e dezembro, a empresa propôs um abono de 10% dos salários, uma proposta que reduz direitos e congela o já defasado poder de compra dos coelcianos. O Sindeletro está reforçando a mobilização para pressionar a Coelce Enel a apresentar uma proposta minimamente aceitável e compatível com as necessidades da categoria. Os trabalhadores denunciam a falta de valorização e de reconhecimento, palavras tão difundidas nos discursos publicitários da empresa. Vale ressaltar que a Enel Distribuição Ceará terminou o terceiro trimestre de 2020 com lucro de 47,9 milhões de reais. Em 9 meses, o lucro ficou em 156,7 milhões de reais. Em um ano de pandemia, os lucros foram reduzidos, mas seguem milionários graças ao empenho diário de trabalhadores, sejam os que arriscam para atender a população nas ruas, se arriscam porque estão sujeitos a serem contaminados por um vírus que está no ar, seja os que ficam em home office, absorvendo os custos que antes eram da empresa. A próxima negociação está agendada para o dia 20 de janeiro. E eu queria também lembrar a todos que estão aqui nos ouvindo que desde o último dia 1º de novembro, cerca de 1.100 trabalhadores e trabalhadoras do setor eletricitário do Ceará estão aguardando uma boa vontade e benesse do poderoso Grupo Enel. O Grupo Enel, só para vocês terem uma ideia, só para a gente poder contextualizar vocês, está presente em 34 países, espalhados por 5 continentes, gerando energia com uma capacidade instalada de 89 gigawatts e distribuindo gás e energia por meio de uma rede que alcança 2,2 milhões de quilômetros. A Enel Brasil é a maior empresa privada do setor elétrico brasileiro e atua nos segmentos de distribuição, geração, transmissão, comercialização, além de soluções de energia. Após a aquisição da Enel Distribuição São Paulo, antiga Eletropaulo, em 2018, a empresa se tornou o maior grupo em distribuição de energia do país, com 17 milhões de clientes atendidos no Rio de Janeiro, Ceará, Goiás e São Paulo. Além disso, por meio da Enel Green Power, a companhia é um dos líderes em geração de energia eólica e solar no Brasil. A Enel possui ainda uma usina térmica, a Enel Geração Fortaleza, no Ceará, a rede de transmissão Enelsim, no Rio Grande do Sul, conversora de energia para interconexão entre Brasil e Argentina e uma empresa de soluções de energia, a Enelx. Eu acho bom a gente fazer um resgate, né,
tamanho de empresa, até mesmo para a gente poder ouvir aqui o Cesário, que vai começar a responder as nossas perguntas aqui. Desculpa, Cesário, se eu estou fazendo alguma pergunta muito óbvia, mas qual o número de famílias integrantes da classe trabalhadora estão correndo o risco de ver seus vencimentos arrochados pela falta de reposição inflacionária? Boa tarde e bem-vindo. Boa tarde. Márcio, hoje os funcionários da Coelce, que já foi 5 mil funcionários, mais de 5 mil, né, antes da privatização, hoje estamos aí com 1.100 trabalhadores, né? Em torno de 7 mil terceirizados. É a famigerada terceirização, né? Que é nada mais, nada menos para retirar direitos dos trabalhadores, né? Às vezes as pessoas dizem, a lei não permite redução. Quem foi que disse isso? Terceirização legalizou a redução de direitos trabalhistas. Hoje, a terceirizado ganha menos em tudo, né? Salário menor que o titular, todos os benefícios sociais, as conquistas do acordo coletivo, isso tudo é reduzido por causa da terceirização. Então, a maneira que os legisladores encontram para aumentar o lucro dos patrões e reduzir o direito dos trabalhadores. Então, hoje, a Coelce, que já chegou a mais de 5 mil trabalhadores, olha o prejuízo que traz para o Estado, olha o prejuízo que traz para o trabalhador. Hoje se resume a 1.100, aproximadamente 1.100 trabalhadores, né? Uma rotatividade, demite, passa um pouquinho, diminui um pouquinho, mas é o quadro hoje em torno de 1.100 trabalhadores título próprio, e o restante são trabalhadores terceirizados, né? Que tem totalmente uma redução em salários e benefícios e cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Ainda bem que o Sindeletro, após a privatização, em 98, nós abraçamos os terceirizados. Hoje, o Ceará, o Sindeletro representa os terceirizados também, porque em muitos estados por aí, os terceirizados não são representados pelo sindicato do Sindeletro da questão. É outro sindicato que atende, que apoia, que dá assistência aos terceirizados. E nós, logo que foi privatizado, nós alteramos nosso estatuto e hoje nós somos os representantes também dos terceirizados e, por sinal, já estamos na 9ª convenção coletiva. Esse ano, a database deles é fevereiro. Vocês têm uma ideia, nós estamos aqui só no finalmente da redação para concluir a convenção dos terceirizados. Quer dizer, os terceirizados são atendidos por nós também, exatamente para diminuir esse sofrimento, para ver se melhora as condições de vida dos terceirizados. Quando vocês apresentaram essa pauta de reivindicações, Cesário, só para a gente poder ter uma ideia, né? Uma vez que normalmente a gente apresenta a pauta de reivindicações antes da database, justamente para evitar esse acúmulo de perda de volume salarial a ser recebido, que raramente é reposto pelos empresários. Quando foi que vocês apresentaram e quais eram as expectativas, né, da direção do Sindeletro para essa negociação? Realmente nós começamos nossa pré-pauta, como nós chamamos, com bem antecedência, né? Geralmente nós fazemos, claro, que toda pauta mas também pesquisa para os trabalhadores, para que eles relatem quais os principais itens mais importantes, o que é que eles desejam realmente. Então, no mês de setembro, a gente já está concluindo essa pauta e já encaminhando para a empresa, né? Com muita antecedência mesmo, né? E desde dessa entrega da pauta, as reuniões têm ocorrido, mas com intervalos grandes, né? E também o andamento muito difícil, né? Os atendimentos das nossas reivindicações em câmara lenta e pior, né? Que hoje a categoria no Brasil, de um modo geral, depois dessas reformas, cada vez mais fica mais difícil as negociações, né? Hoje os patrões se aproveitando da pandemia, tudo é a pandemia, e estão se aproveitando para tirar direito dos trabalhadores, né? E não é diferente também no setor elétrico, né? Então, hoje, para vocês terem uma ideia, a nossa pauta, as cláusulas novas até agora, nenhuma foram atendidas. Quer dizer, nós estamos lutando primeiro para manter o que temos para poder coisa, porque ou a categoria se une em prol da sua entidade, da sua categoria, do seu sindicato, para evitar a retirada de direito para poder avançar. Então, hoje nós estamos lutando primeiro, para lutar, a nossa luta principal é manter o que temos, não queremos perder. Os trabalhadores nessa pandemia
os trabalhadores do setor elétrico estão na rua, os trabalhadores estão atendendo a população, ninguém vê reclamações, né, nesse sentido. Quer dizer, os trabalhadores correm o risco, mas estão lá, cumprindo a sua missão, fazendo todo esforço para que a empresa continue a prestar um bom serviço à sociedade, se arriscando também, né, podendo ser contaminado, levar contaminação para a sua família, mas eles estão lá, e nesse momento que a gente achava que a empresa ia reconhecer o esforço do trabalhador, que ia até dar algo a mais, né, porque os patrões reclamam muito, mas quando eles ganham um valor X, eles pagam Y para o trabalhador. Se ele ganhar X mais Y, ele não transfere aquele pouquinho que passou da previsão deles, ele não passa para o trabalhador, né? E quando eles planejam, quando eles programam que vão ganhar aí, esse ano vou aí um lucro aí de lucro líquido 400 milhões. Se ele ganhar 300, ele considera aquilo que foi prejuízo. Não é prejuízo. Não foi aquilo que ele alcançou. É verdade, que está vendo um lucro menor, um pouco menor, mas não é prejuízo. Então, nesse momento que os trabalhadores se dedicaram, que os trabalhadores estão na rua, que os trabalhadores, em nenhum momento, desistiram de fazer as suas atividades, os trabalhadores esperavam o reconhecimento da empresa, né? E, para nossa surpresa, esse reconhecimento não veio, né? Até os trabalhadores reclamam e falam que nas conversas com os diretores, né, eles elogiam muitos trabalhadores, mas na hora do acordo coletivo, esses elogios desaparecem, não tem mais esses elogios, porque não demonstra que tem interesse em reconhecer o trabalhador. Só no discurso não enche barriga de ninguém, né? Agora, na hora do acordo, fala um discurso bonito, que valorizar o trabalhador é peça importante, não sei o quê. Aí, na hora do acordo, quer tirar a conquista dos trabalhadores, não quer sequer recuperar a inflação do período, meu amigo. Aí, nesse caso, o trabalhador fica indignado, o trabalhador fica reconhecendo. Quer dizer, eu estou me esforçando mais pela essa empresa. Aí, na hora do acordo, não quer me repor nem a inflação, aí então o trabalhador realmente fica muito chateado, revoltado com isso. Então, nesse momento, nós estamos nessa luta esta, que nós estamos cada vez mais unidos com os trabalhadores, para ver se a empresa entende e reconhece o esforço do trabalhador que está na rua, que está produzindo os milhões dela por causa dos trabalhadores, com toda dificuldade, mas a empresa, na prática, não tem demonstrado isso. Sem somas. Olha aí, não é só você, Cesário. Recomeçando aqui 2021 e às vezes cometendo os velhos erros. Peço desculpa a todas e todos que estão aqui nos acompanhando e gostaria de agradecer também a todas e todos que estão fazendo comentários aqui na nossa página do Facebook, a Camila Gadelha, o Edson Frota, a Gilcélia Mendonça, Lúcia Bittencourt, Eliane Silva Araújo, Sinara Sá, o pessoal lá do Sindeletro, Geraldo Salles, Flávio Shoa e a esposa, e também a todos e todas que não estão comentando, mas estão aqui com a gente. Nós já temos aí uma audiência de 15 pessoas, e agora eu vou colocar na roda o nosso convidado, Clóvis Renato. Clóvis, querido, você é um advogado trabalhista com larga experiência. A gente está aqui vendo uma série de propostas colocadas na mesa de negociação, que são formas de negociar características desse momento de negação do direito. Quais elementos você compreende serão visíveis com clareza e que se caracterizam por essa retirada de direitos, como nessa negociação aqui entre a Enel e os trabalhadores eletricitários? Primeiro, mais uma vez, uma saudação ao presidente Cesário Macedo, Márcio, e a todos os ouvintes aí, o público, principalmente com esse ar que, pelo que eu entendi, depois o programa, inclusive, vai ser transmitido lá na Rádio Universitária FM, se ainda está nesse sentido. E dentro dessa perspectiva aí, eu acho que é bem importante o que o presidente falou, a lucidez dele é muito grande. Primeiro porque é uma empresa que está com ações na Bolsa de Valores, sempre crescendo, ela teve um impacto financeiro a nível de crescimento muito alto nos últimos tempos. Impressionantemente, aquele caso que aconteceu aqui nos estados no norte, né, eles geraram, né, uma revisualização do segmento de eletricidade, porque é como o ar. A gente não dá tanto valor, mas quando falta, todo mundo sente a falta. Então, viram que sem o trabalho adequado dos profissionais,
um estado pode inteiro ficar sem energia. E sem energia hoje, no momento do e-commerce e tudo mais, quer dizer, isso é muito importante. Quando ele fala que há apenas 1.000 e poucos trabalhadores do universo, que era em torno de 5.000, então você imagina, já que não são os terceirizados que são de atividade meio, eles são os trabalhadores que realmente são da atividade fim, da geração de eletricidade, que tem engenheiros elétricos, técnicos em várias áreas elétricas. Então, quer dizer, eles são o coração pulsante dessa empresa. Quando ele fala, por exemplo, que não quer dar nem a correção inflacionária, realmente é um impacto muito grande, porque quando se fala em inflação no Brasil, é sempre importante a gente lembrar, né, porque nem todo mundo conheceu aqueles picos de inflação que chegaram a 6.000%. E aí, às vezes, as pessoas confundem, né, o que é inflação estável, o que é inflação baixa, o que é inflação alta, mas pasme. O último relatório, né, que saiu, que a inflação é ligada ao índice de preços ao consumidor, foi de 3%, não é isso, César? 3%. Então, quando você imagina começar a pensar em inflação de 3% ao ano, numa primeira perspectiva, e não querer dar sequer a correção, não é, monetária desse valor, aí você começa a pensar, poxa, uma empresa que está realmente com lucro líquido que passa dos 360 milhões anuais, que não consegue, né, diz ela em mesa, que não quer, né, na verdade, conceder sequer o reajuste inflacionário, é muito complicado. Até mesmo porque e eu acredito que o Cesário está muito bem representado por uma banca de advocacia que entende de direito sindical, porque não é qualquer advocacia, né? Tem que estar, né, dentro dessa linha do direito sindical. Por quê? Porque, logicamente, há uma ação estruturada patronal depois da reforma trabalhista para fazer implodir os direitos. Por que eles querem fazer isso? Porque eles colocaram lá no artigo 614, lá pelo parágrafo 3º, lá da CLT, dizendo que não pode o direito que foi conquistado nos acordos e convenções coletivas anteriores sobejarem, né, passarem a data base. Né? Então, está vencendo na data base, aí o que eles querem fazer? Como antigamente tinha ultratividade, ou seja, enquanto não negociasse, ficava valendo, não era isso, Cesário? Os direitos da convenção e do acordo anterior, aí eles querem fazer o que agora? Levar o sindicato e os trabalhadores em banho-maria para ver se eles arrefecem, o acordo coletivo anterior perde a validade, eles usarem o artigo 614 lá da CLT, esse parágrafo 3º, para dizer que vão ficar sem convenção. Na verdade, Cesário, acredito que não seja uma questão de não ter dinheiro, não, Márcio. É uma questão realmente de querer fazer caducar o acordo coletivo anterior, ficar enrolando em mesas de negociação em que não há negociação, em que eles realmente não abrem mão de direitos, ficam argumentando com argumentos financeiros, mas que os argumentos dele não se confirmam quando ele olha, por exemplo, os resultados na Bolsa de Valores, para quem investe, né, não se confirmam nem com relação à inflação, nem com relação ao lucro líquido. Inclusive porque quando se fala de energia solar, de energia eólica, que você está falando aí, que eles também estão dominando nesse segmento, eles ainda estão pressionando e cobrando, porque todo o cabeamento vem da Enel. Não é isso, César? Então, eles cobram pelo uso do cabeamento. Então, quer dizer, não tem nenhum jogo grátis aí. A grande discussão é essa, não é? É ver essa perspectiva de quererem fazer caducar o acordo anterior, não abre mão, quer dizer, fazer uma pseudo-mesa de negociação em que eles não querem negociar, né? Querem mostrar uma boa-fé, quando, na verdade, há algo por trás que é no sentido de deixar caducar o acordo anterior e depois dizer que os trabalhadores não têm acordo e, pior, passar a conta para o sindicato e dizer que é porque o sindicato, porque os trabalhadores aí não entendem qual é o papel do sindicato, né, Cesário? Que é culpa do sindicato, até para enfraquecer mais o movimento. Então, esse ponto é importante. Agora, eu acho que esse é o quadro num primeiro momento, a gente entender que, para além da discussão econômica, que o que eles estão dizendo não se confirma nem na Bolsa e nem nos lucros que a gente já sabe que eles têm, porque tem que ser públicos porque estão lá com o capital aberto, a gente tem que entender que, na verdade, talvez não estejam fazendo uma mesa real. Né? O Cesário e o Sindeletro e os trabalhadores estão com uma pauta real e a empresa está se fazendo que está negociando. Por quê? Porque ela quer que caduque o instrumento, depois fica sem instrumento,
para ter esse tipo de questão. Então, quais seriam as ideias que costumam acontecer? Desde o tempo que hoje eu advogo para o movimento sindical e para várias entidades, mas eu trabalhei no Ministério Público do Trabalho até 2011 e era muito comum isso. Então, a gente ia matando um leão por vez. Quando a gente via, por exemplo, que na mesa de negociação autônoma, direta, estava havendo esse tipo de puxa-encolhe, como a gente diz aqui no Ceará, às vezes algumas categorias optavam por, quando não conseguiam logo fazer a greve, que eu acho que é isso que o Cesário está dizendo, né, a dificuldade, né, de juntar os trabalhadores, eles têm consciência para se unir e fazer uma greve, que é o movimento e a força do sindicato, né, para fazer pressão. Então, paralelamente, às vezes tentava-se ir para uma mesa de mediação coletiva junto à SRTE. Lembro muito da doutora Gerite Sanjucá, fantástica nas mediações com os trabalhadores. O que acontecia na mediação? Eles acabam colocando informações e vão conquistando alguns pontos. Às vezes, conquistavam alguns pontos do acordo lá, nessa mediação, e logicamente que uma greve ajudaria muito, por vezes, né, porque dá esse movimento de pressão. Depois, quando às vezes não funcionava assim, ia para uma mediação no Ministério Público do Trabalho, tinha um procurador aqui fantástico, que hoje é subprocurador-geral, que é o doutor Gerson Max, muito bom de perceber, de dar atenção, o Cesário deve conhecer muito bem, não é? A nível de negociar, de pensar e trazer para a mesa. Tem a questão do instrumento da ação, porque, por exemplo, acho que o Cesário está sendo muito inteligente no sentido de conduzir essa negociação, evitando também, no primeiro momento, entrar com a ação, porque a ação certa, em regra, é o dissídio coletivo. Porque o dissídio coletivo, a jurisprudência do TST, é no mínimo dar a inflação, né? A jurisprudência é uniforme. Então, quer dizer, ele está indo num caminho muito bom, acho, dando visibilidade ao movimento, tratando essas questões, talvez já esteja indo para mesas de negociação, não mais na negociação pura, mas com mediação, talvez pelo Ministério Público do Trabalho. Hoje, o próprio Tribunal Regional do Trabalho faz mediações extrajudiciais, é importante, porque às vezes na presença do desembargador não dá para ficar com muitos enganos, né? Na presença do procurador do trabalho não dá para ficar com tantos enganos, né? Então, quer dizer, às vezes são caminhos, né? Quando eu leciono isso, faço palestras sobre negociação coletiva, eu vou mostrando que a gente vai devagar aí nessa construção. Primeiro, concluindo essa parte, tenta realmente a negociação coletiva, né? Cara a cara. Quando a gente vê que a mesa não está prosperando, ou que encerra os canais de negociação, e a gente não acha que é o momento para uma greve, ou não tem força ainda para fazer uma greve, não conscientizou adequadamente, a gente vai para a mediação, em regra, lá no Ministério Público do Trabalho, e a partir daí, às vezes, vai para a mediação no Tribunal Regional do Trabalho. Então, são caminhos, né? Não sei, aí eu colocando aqui para o Cesário, já que a gente está aqui numa fase que eles já estão com esse vencimento em cima. E não esqueçam uma coisa, que a Constituição, que é muito mais do que a reforma trabalhista, porque a Constituição ela tem mais força do que a lei, certo? Lá no artigo 114, parágrafo 2º, diz que nessas questões, independentemente de não ter outra atividade, lá no meio do parágrafo 2º, ele diz que tem que ser respeitadas as convencionadas anteriormente. Então, tem que segurar, seja nos pedidos, seja no dissídio coletivo, esse parágrafo 2º do artigo 114. Se for entrar com o dissídio ou em qualquer pauta, que apesar de caducar, de se porventura chegar a caducar o acordo coletivo, né, é importante dizer que o que foi conquistado, o avanço, ele tem que continuar. Ou a gente estabiliza, ou a gente avança, e não aceita retrocesso com base no artigo 2º, e daí para frente é ação judicial, é recurso e por aí vai. Então, acho que estou tentando só dar um quadro, né, a nível de fala, não sei se só para a gente nortear. Está bastante objetivo, Clóvis. Eu queria até aproveitar essa sua última intervenção. Você foi dando um roteiro, né, de como seria uma negociação para a gente evitar essas cascas de bananas jogadas pelos negociadores das empresas, e colocar aqui para o Cesário como que está essa negociação e como que está a reação também da categoria, Cesário. Como que vocês sentem assim a temperatura da chapa de quem está lá na linha de frente, trabalhando na rua, trabalhando em home office, gastando sua própria energia elétrica, fazendo a Enel economizar até mesmo com a presença
de trabalhadores na sede da empresa. Você pode nos dar um parecer aí a respeito desse momento? Vamos ligar aí primeiro o seu microfone, né? Já liberei aqui. Certo. Nós somos do diálogo, certo? Então, nós vamos negociando, nós vamos no diálogo até onde der, né? Chega um ponto que não dá mais, como o doutor Cláudio falou aí, aquela perda daquela súmula da ultratividade, se não tinha enganado o nome, né? Foi muito ruim para nós, né? Para os trabalhadores de um modo geral. Porque, como vocês disseram, realmente os patrões dizem logo, olha, o acordo não tem mais validade, então realmente a gente tem conseguido, né? Manter o acordo, pelo menos acertado entre as partes, que esse acordo tenha validade até o fechamento das negociações, até apresentar uma proposta final, pelo menos até isso, né? Está valendo, né? E a gente vai conduzindo, agora, claro, que vai funilando, né? Vai chegando um ponto que não dá mais, né? Se o patrão insiste em retirar direito, a gente analisa qual é o melhor caminho, né? O que vier a gente faz, nós somos insistentes, nós vamos à luta, nós analisaremos qual é o melhor caminho, mas para nós hoje é o diálogo, né? A gente pede, muito importante é a mobilização dos trabalhadores, é muito importante o trabalhador participar, porque tem trabalhador que acha que a direção do sindicato consegue sozinho lá diante de uma mesa, resolve o problema, não resolve. A gente está numa mesa de negociação, se nós tivermos o trabalhador nos apoiando, onde é o trabalhador se demonstrando que quer aquilo, é uma coisa. Agora, se tem uma direção, o trabalhador muitas vezes desligado, não sabe nem o que é que está acontecendo, o patrão fica com moral, dizendo, não, isso aqui é a direção do sindicato, não é a categoria. Então, nesse momento, a gente está nessa fase, mesmo demorando, está havendo rodada de negociações, andando em passos lentos, né, não pode dizer, mas já fizemos a empresa recuar de algumas propostas que ela tinha, né, e nós vamos tentando mobilizar mais a categoria, mesmo esse problema da pandemia, interessante, é muito interessante. Nós saímos agora de uma negociação dos terceirizados com greve mesmo, né? Mesmo nessa pandemia. Mas chega um ponto que não dá mais, cara. Ou vai a racha, não tem jeito. A gente não quer, mas às vezes os patrões obrigam a gente a fazer isso, entendeu? Então, não é, essa nossa acordo da Atlantic está um pouco diferente da convenção dos terceirizados. Nós tivemos que ter 5 dias de greve mesmo, não foi a distância, foi presencial mesmo, né? Para poder os patrões entenderem. Quer dizer, os patrões muitas vezes subestimam o trabalhador. Aí ele se engana. Eles acham, essa pandemia, não sei quantos milhões de desempregados, aí eu vou ser escravo. Eu vou ser escravo por causa disso? Porque o mundo esse governo está entregando no país, eu vou ser escravo. Você vai... Não, é meta do grupo. Então tá certo. O grupo é italiano, sim, eu sou cearense, cabeça chata. Aí ele diz o grupo que o cearense tem que ganhar salário mínimo, nós vamos dizer amém? Não diz amém, a gente vai à luta. Eu queria, Cesário, inclusive, que você comentasse a respeito desse movimento paredista que aconteceu no mês de dezembro, se eu não me engano, bem no começo do mês de dezembro. Qual foi o resultado dessa greve, até para a gente poder usar aqui como exemplo, né, para essa negociação que ainda está emperrada aí em relação à Enel? Essa greve que eu falei é os terceirizados, né? Que eu falei que é em torno de 7 mil, não é funcionários titulares no próprio, né? Realmente foi uma greve dos terceirizados, terceirizado. E realmente os patrões, aproveitando a pandemia, quiseram ganhar mais dinheiro. A verdade é essa, eles querem ganhar mais dinheiro, né? Porque não faltou serviço para o setor elétrico. Sempre digo, o setor elétrico é uma atividade de utilidade pública. Eles não têm como ter prejuízo. Quando der um problema, esse problema que o Cláudio falou agora, o governo injeta dinheiro, meu amigo. Não tem como faltar energia no Estado. Aí o governo, nesse momento, todo mundo se lembra do governo, né? Tudo é privado. Só resolve o problema é a privatização. Coisa pública não presta. Agora, quando eles cometem uma besteira lá, um prejuízo, aí corre tudo para o Estado. É tão interessante isso, né? Não querem valorizar o Estado e quando precisa, não. O Estado, quantos milhões nós vamos pagar aí por causa daquele negócio ali, que a empresa não cumpriu o que era para se cumprir. Então, os terceirizados foram... vocês têm uma ideia, como o Cláudio falou aí, a data base do terceirizado é fevereiro, mas não é fevereiro desse ano de 2021, não, fevereiro de 2020. E nós, nessa negociação, o tempo todo, entregamos a pauta a eles em dezembro do ano passado, e foi caminhando agora.
como eu falei, aproveitando a pandemia, querendo ganhar mais dinheiro. Cesário, uma breve correção. Vocês entregaram a pauta em dezembro de 2018. Não, Mas aí, de 2019. Terceirizado, estou falando terceirizado, certo? Sim, sim, sim. Então, foi quase que 10 meses, mais de 10 meses de negociação. Então, qual era a lógica do patrão? Subestimamos o trabalhador. Não, os trabalhadores aí talvez não tenham coragem de reagir, não. Então, aproveitaram, quiseram alterar, não é nem que às vezes eles têm um discurso muito bonito, não, nós estamos mantendo o acordo, mas não é verdade, muitas vezes não é verdade. Ele pode até manter as cláusulas, mas eles alteram as cláusulas. Por exemplo, traz prejuízo. Onde traz prejuízo? E empancou, né, barrou na nossa negociação em torno de 10 itens. Entre eles queriam retirar, alterar um tique, nós temos 22 tiques fixos, eles queriam botar dias trabalhados, é prejuízo para o trabalhador. Nós temos um tique a mais de 100 km de viagem, eles queriam retirar, não era nem alterar, não, retirar o tique. Queria botar o famigerado banco de horas, que hoje não tem no nosso acordo, não fala em banco de horas. Que hoje a maior reclamação dos trabalhadores terceirizados já é hora extra, aí eu vou legalizar um banco de hora, aí acabou a hora extra, né? O trabalhador vai trabalhar sábado, domingo, feriado, quando o sistema estiver tranquilo, aí o trabalhador tira sua folga. Acontece isso, é mais lucro para quem? O patrão. Então, foram várias cláusulas, e onde eles alteravam a cláusula de outra coisa. Empancou em umas mais graves, mas a nossa resistência foi importante, porque o cara queria mexer em 10 cláusulas, meu amigo, e o cara resistir, lutar, e o cara ir retornando, ganhando, conquistando, renunciando, e voltando atrás, e chegar até quase que conquistar todo, meu amigo, não foi fácil, não. Mas os trabalhadores, não todos, o avanço não foi mais rápido, não melhorou mais, porque o número de trabalhadores que tem mais consciência ainda é pouco, mas os poucos que nós temos, que entenderam, ou vai para a luta, ou então perde tudo, na hora de perder tudo, meu amigo, não tem jeito não, o cara tem que ir. Então, nós reconquistamos, banco de hora que eles implantaram não foi, quiseram tirar ticket de viagem, não tiraram, não quiseram, sabe, Clóvis? Hoje é um grande problema por causa dessa reforma trabalhista, tiraram muita coisa. Não querem mais os sindicatos dando assistência aos trabalhadores, não querem. Quer dizer, querem que o trabalhador negocie diretamente com o patrão. Se com o sindicato é correto que é, então tu imagina o pobre trabalhador com 14 milhões de desempregados, e o patrão chega para ele e diz, meu amigo, quer não? Lá fora tem uma fila de 15, 20 para entrar no teu lugar. O que o trabalhador vai fazer? Tem família, tem problema na família, aceita. Então a escravidãozinha vai legalizando. Então para nós da direção, foi uma vitória enorme isso. Banco de hora não conseguiram tirar tique. E uma cláusula importante, Cláudio, foi o problema da rescisão. Você sabe que a legislação mudou, hoje o sindicato não é mais obrigado a dar aquela assistência, né? E o patrão enche a boca e diz, não precisa não de sindicato aqui, para que sindicato? Eu faço tudo direitinho, eu cumpro a lei. Tá certo, doutor, você cumpre a lei, porque é que nós temos dezenas e centenas de ações na justiça, porque nesse caso, se você cumpre a lei, meu amigo, não precisa você se preocupar com isso. Então, nós conquistamos, né, dando ainda assistência ao trabalhador, mesmo a lei não permitindo, eu espero que o trabalhador tenha consciência, entenda a necessidade de botar representante lá no Congresso que defenda a gente, eu não entendo até hoje como é que nós somos maiorias, é nós que produzimos para esse país, como é que a gente bota só empresário lá, eu fico indignado como é que é isso. Então, a gente tem que botar trabalhador que represente nós, que defenda a nossa bandeira. Porque esses que estão aí, uma boa parte que está aí, é empresário e vai querer lucrar mais. Então, essa de não deixar, não precisar o sindicato acompanhar, que o trabalhador não tem obrigação de saber. Tem aquela convenção, ele passa o dia trabalhando. Então, como é que o trabalhador vai ter condição, né, de saber se aquela rescisão dele está direitinha? E a lei é tão cruel que dá lá um termo de quitação, doutor. Você assinou ali, morreu, não tem mais o que fazer. Então, nós conquistamos essa nós já éramos, né? Mas depois dessa lei, foi o primeiro acordo depois da lei, a convenção vai por 2 anos. Então, mas nós garantimos terceirizar. Ainda vamos, mesmo contra a vontade do patrão, que botou menos para não aceitar isso, mas, como o Cláudio falou, nós fomos no Ministério Público, Cláudio, nós fomos ao tribunal também. Então, foi um acordo, meu amigo, de 4 mãos. Sindelétrica, Sidenergia, que é o sindicato que representa as terceirizadas, os patrões, Procuradoria e Tribunal. Olha aí, foi onde tiver um escapezinho para a gente defender o trabalhador, nós estamos lá. E, com muita dificuldade, nós reconquistamos esses itens, né, da homologação, que para nós é super importante, né? A multa, meu amigo, nós temos na nossa convenção uma multa, os caras queriam limitar a multa. Pô, se vocês estão dizendo que faz tudo direitinho, que diabo é que vocês querem se preocupar com a multa? Pois deixa a multa aí.
Então, nós fizemos um pouco de alteração na multa, né? Que antes de ir para a justiça, a gente vai tentar, e nossa linha já é essa, né? De tentar resolver o problema. Inclusive, hoje mesmo, nós já estamos. Não fala do problema, não, meu amigo. Se tem, a mesma tem empresa aí atrasada de salário. Olha, são tão bons patrões que com tudo direitinho, pessoal. Para que sindicato? Tem empresa, hoje é 12, né? Tem empresa que não pagou o salário do trabalhador de dezembro. Empresa terceirizada da dona Coels, que diz que fiscaliza, que olha tudo. Então, tem esses problemas. E ações trabalhistas que nós temos, né? Que negam o direito dos trabalhadores. Né? Não são poucas, não, são muitas ações, né? Que descumprem a convenção coletiva. Então, é isso que está incomodando o patrão. É o sindicato que não refresca. Estamos certo, meu amigo, está tranquilo. Agora, estava errado, nós não deixamos barato. Então, é isso que incomoda, por isso que eles lutaram com unhas e dentes para ver se o sindicato não era mais o representante dele, mas, graças a Deus, com a unidade de alguns trabalhadores, que sozinho a gente não faz nada mesmo, a direção só não consegue, o pessoal pensa, se fosse só nós, trabalhadores, estava ganhando 2 salários mínimos, estava ganhando um ticket de 30, 40 reais, mas não depende só de nós. Depende da unidade, da consciência do trabalhador, que não é fácil. Numa situação dessa, com 14 milhões de empregados, empresas fechando, e o cara ter coragem, disposição de fazer um movimento, é porque a situação chegou num limite mesmo, olha, não tem jeito, aquele negócio, né? Perdeu a tampa e joga o pinico no mato. Então, realmente foi uma convenção muito boa. Acho que nós estamos de parabéns por ter conseguido manter as nossas conquistas nessa convenção coletiva. Ainda tem um pepinozinho, porque, viu, Cláudio? Como foi lá na Procuradoria, aí os advogados dele lá ainda estão botando dificuldade na redação, botando coisas que nós não discutimos lá. Então, nós estamos, inclusive, amanhã nós estamos negociando com eles de novo para esse tribunal homológico, que os caras botam coisinha que não está escrito, rapaz. Mas olha, uma convenção vai completar 1 ano agora. Convenção de 2 anos. Nós temos 2 anos, que se é bom para o sindicato, é bom para ele, é bom para o trabalhador. Os caras, não, vamos botar só de 1 ano. Nós conseguimos de novo a convenção de 2 anos, já garantido o reajuste do próximo ano. E para nós foi uma grande vitória. Espero que não chegue a esse ponto com a Coelce. Eu queria aproveitar o final da fala aí do Cesário para fazer uma provocação em cima dessa fala do Sérgio Luiz, que é um dos internautas que está interagindo aqui com a gente. Na greve, eu vi até deputado estadual golpista se envolvendo e negando a presença do sindicato. Como que a gente resolve esse tipo de situação, Clóvis? Baseado naquilo que você também domina, que são os direitos humanos, né? Oi, desculpa. Eu acho que eu desliguei o meu microfone sem querer. Desculpa aí, pessoal. Então, Clóvis, baseado nessa fala aqui do Sérgio Luiz, né, que na greve ele viu até deputado golpista se envolvendo e negando a presença do sindicato, como que a gente resolve esse tipo de situação? Baseado naquilo que você domina, que é a questão dos direitos humanos. Agora é você que está com o microfone desligado. Só para fazer o alinhamento aqui em cima do que o Cesário falou, interessantes as conquistas, até porque, para a gente não perder o tom, para quem acho que a gente está chamando a atenção aqui da galera, do pessoal que realmente é da Enel, esses 1.000 e poucos que a convenção ainda não andou, o acordo coletivo ainda não andou, não é? É importantíssimo que, dentro dessa perspectiva de direitos, né, já foi algumas coisas conquistadas nesse outro exemplo, que também é uma base representada pelo sindicato, como a homologação. A lei não vedou a homologação pelo sindicato, ela tirou a obrigatoriedade, por lei. Mas, quando o sindicato percebe a importância que tem essa homologação, aí o que acontece? Ele pode colocar no acordo coletivo. Se ele coloca no acordo coletivo, essa coisa se torna obrigatória. É importante dizer, inclusive, que depois disso, como tiraram a contribuição sindical obrigatória, inclusive a jurisprudência tem permitido que o sindicato até cobre da empresa, não é? Por exemplo, quando for fazer homologação. Então, quer dizer, não é obrigatório por lei, mas como a convenção e o acordo coletivo se equiparam, não é? Quando estão devidamente celebrados, se colocar no acordo na convenção é obrigatório. Né? Outro ponto importante que a lei deixou esses espaços é com relação a
questão do banco de horas. A lei, a reforma trabalhista, colocou que é possível negociar esse banco de horas individualmente. Mas é importante ver o artigo, por exemplo, 619 da CLT, que fala que não pode contrariar a posição do sindicato. Então, é importante que o sindicato coloque gatilhos. Eu fiz várias minutas de convenção para vários sindicatos aqui, São Paulo, Brasília, eu blindando na convenção essas questões dos poderes do sindicato. Então, colocava o 619 e alguns dispositivos das convenções da OIT, de Direitos Humanos, né, que são ratificadas, dizendo, por exemplo, que individualmente não pode ir contra a vontade do sindicato, é só olhar lá o 619 que você vai ver. Aí, quer dizer, já bloqueia mais ainda o banco de horas. O banco de horas que ficou permitido é o de 6 meses, né, para negociação individual. Mas se passar de 6 meses, só pode com o sindicato. Então, esse banco que ele está conseguindo segurar. Eu não sei se ele está conseguindo segurar na convenção coletiva, doutor Cesário, esse do individual, mas se colocar a cláusula, é bom até colocar isso na mesa também, né? Porque talvez já dê um impacto, né? Colocar a cláusula fundamentada na OIT, na CLT, dizendo que o individual também tem que ser com a participação do sindicato, já é uma situação interessante. Por quê? Porque até 6 meses, né? Antes não podia, mas com a reforma trabalhista até 6 meses pode. Então, precisa do sindicato obrigatoriamente para fazer um banco que seja mais de 6 meses, né? Outro ponto importante é que sem o sindicato, por exemplo, o trabalho nos feriados, né, Cesário? Sem o sindicato não pode ser negociado. É a lei que diz que para o trabalho nos feriados, né, os que forem as condições do trabalho nos feriados, que geralmente o sindicato, quando negocia isso, ele coloca um valor da hora maior, ele coloca um dia que tem um pagamento diferenciado, ele troca, às vezes, um dia por 2 dias de folga. Então, essas condições para o feriado, obrigatoriamente, tem que estar na negociação coletiva. Isso tem ajudado a ter negociações, né, com direitos humanos. É importante também esse pessoal que está procurando o sindicato quando fala das ações, porque as ações judiciais, a pessoa hoje vai para a Justiça do Trabalho e às vezes sai condenada com a sucumbência. E ela estando pelo sindicato, quer dizer, o sindicato que se ela sustenta, né, se ela contribui para o sindicato, ela vai pelo sindicato, quer dizer, em vários ônus ela não vai ter, isso é muito importante também. Então, essas questões de demonstrar união, fazer assembleias, mesmo estando na pandemia, às vezes a dificuldade de juntar pessoas às vedações, mas fazer assembleias online, trabalhar para que tenha uma boa participação, usar sistemas online, por exemplo, para mostrar por A mais B, por exemplo, registrar os trabalhadores que podem votar e mostrar para a empresa que efetivamente houve a participação de mais de 70, 80, 90, às vezes 100% dessas pessoas, dá um impacto de mesa para mostrar que o sindicato realmente está representando a categoria e tem legitimidade, e a proposta vem, quer dizer, são coisas que vão acontecendo. Então, isso tudo está dentro do eixo de direitos humanos. Porque o direito humano, basicamente, como direito fundamental, ele é uma proteção do cidadão contra os arbítrios do Estado. Então, por exemplo, eu não tenho como vedar, que foi perguntado, que uma pessoa, que um deputado A ou B, ele participe de um movimento, né? Porque muitas vezes o próprio movimento, o Cesário sabe muito disso, você está ali num aperreio e você quer alguém que lhe ajude. Não necessariamente você vai pagar o preço que a pessoa vai cobrar. Pode ser que a pessoa, às vezes, não esteja, no primeiro momento, fazendo uma cobrança de nada, mas que, por exemplo, ela possa, porventura, abrir os canais de negociação. É importante, às vezes, a depender da campanha que esteja sendo feita pelo sindicato, né, a nível de sensibilização, de abrir os canais de negociação. E o sindicato, na verdade, o foco dele é o seguinte, não é a política em sentido amplo, né? Ele está, na verdade, especificamente na defesa da melhoria das condições de trabalho e de produção. Né? Ficaria muito difícil, por exemplo, para o presidente Cesário chegar um deputado, se ele achar que o deputado pode melhorar para o lado dos trabalhadores, ele afasta. Às vezes ele era contra numa coisa e não ele é a favor. Então, isso tem que ser muito avaliado pontualmente. Vou lhe contar casos, por exemplo, o movimento é muito dinâmico. Por exemplo, tem uma ação que a gente entrou aqui, em defesa dos 700 trabalhadores da Sameac, que a gente está ganhando, já ganhamos em primeira instância, segunda instância, e deputados, você nem imagina, deputado de esquerda, de direita, de centro, pela sensibilização da questão, já chegaram
a ajudar, por exemplo, a negociar, por exemplo, para virem os recursos. Então, realmente, eu não tenho como avaliar aí para o companheiro que fez a pergunta, só quem tem como avaliar isso realmente é o Cesário. Né? Quando ele sentar na mesa de negociação, quais os interesses que estão envolvidos, né? O Cesário deve ter participado muito disso, porque um sindicalista, ele é um negociador nato, ele é inteligente, ele é perspicaz, então ele não vai querer criar mais um problema na mesa. Acredito que ele só vai afastar um deputado se ele vê que, ou qualquer pessoa que vai travar mais a mesa, mas se ele achar que vai ajudar, num primeiro momento, o foco dele é a melhoria das condições, é conseguir fechar o acordo sem perder direito e ir avançando, não é isso, Cesário, geralmente? Se você consegue ver isso, em regra, você não afasta, não. Não adianta confundir a política macro com esse objetivo, porque senão se perde. E é muitas vezes nesse sentido que os trabalhadores, às vezes, acreditam no movimento. Confunde, né? O Cesário está sentando na mesa para representar esses 1.000 e poucos trabalhadores que são aí representados pelo Sindeletro, que precisam da melhoria das condições, que precisam de regramento no trabalho deles, que precisam de dignidade. Se vier qualquer um para ajudar, né, grosso modo, acredito que, como está travado, ele vai pensar e vai tentar utilizar isso da melhor maneira possível. E se não for útil, aí ele vai realmente ver que afasta. Não dá para, concluindo aqui, afastar em abstrato, né, Cesário? Chegou aqui, é meu inimigo. Não, acredito que o Cesário senta, observa qual é o posicionamento dele. Se for um posicionamento bom, o Cesário vai conversar. Se não for, acredito que ele vai afastar, e não tenha nem dúvida. Obrigado, Clóvis. Eu queria, infelizmente, a gente está chegando aqui ao final da nossa live, a nossa live pode ter no máximo 1 hora, e eu gostaria de registrar aqui as boas intervenções do Geraldo Salles, do Sérgio Luiz, da Eliane Silva Araújo, e deixar aqui também alguns minutinhos finais para as considerações finais, tanto do Cesário quanto do Clóvis Renato. Mas eu não posso deixar de registrar que esse início de janeiro vem demonstrando que a classe trabalhadora precisa estar cada vez mais unida. Unida porque a força do capital vem se demonstrando cada vez mais destruidora. Temos aqui um comentário do Jorge Moraes, que é colunista da Folha de São Paulo, que ele publicou a coluna dele de hoje, dizendo o seguinte: a Ford só abriu a fila. Mais montadoras fecharão fábricas no Brasil. É interessante que vocês leiam, até para vocês poderem saber o que está acontecendo em termos gerais para a classe trabalhadora do Brasil. Bem, para quem não sabe ainda, a Ford, a montadora norte-americana, ela vai fechar todas as suas unidades de produção de automóveis no Brasil, inclusive a fábrica da Ford, com 470 empregados em Horizonte, será fechada ainda esse ano. Outra empresa que fechou uma fábrica, e isso já se consumou, foi a Ioki, que fechou uma fábrica no Rio Grande do Sul e demitiu 300 trabalhadores. O grupo é a General Mills, que é dono da fábrica Ioki de pipocas, anunciou o encerramento das atividades em Nova Prata, Serra Gaúcha, com a demissão de 300 pais de família que perderam a possibilidade de manter o seu emprego. Mais um anúncio aqui, né? O Banco do Brasil anuncia programa de demissão voluntária para 5.000 funcionários, e foi anunciado ainda o fechamento de 361 unidades de atendimento, sendo que 112 são agências do banco, ou seja, 112 agências do Banco do Brasil vão deixar de atuar. E finalizando o nosso giro de notícias aqui, servidores de 25 municípios do Ceará denunciam atraso salarial. Nós estamos hoje no dia 12 de janeiro e em 25 municípios tem servidor público que ainda não recebeu o seu salário de dezembro. Alguém aí falou a respeito de salário de dezembro. Então, eu gostaria que os nossos convidados, tanto o Cesário Macedo quanto o Clóvis Renato, vou dar 5 minutos para cada um, e eu gostaria que vocês fizessem, inclusive, comentários a respeito dessas notícias que eu dei uma pincelada aqui, para a gente poder ter essa atualização no programa Mundo do Trabalho de hoje. Cesário, você pode começar, por favor?
Ok, Márcio, a gente agradece aí o espaço, né? Esse programa realmente, como o Cláudio falou, é um espaço oportuno que a gente tem, né? De expor aqui, né? Não é fácil, né? Sabe que, né, esses espaços são muito restritos, né? E aqui não, a gente fica à vontade, a gente aproveita bem. A gente, pelo menos eu me sinto em casa quando participo desse programa, né? Eu me sinto muito bem à vontade mesmo. Então, a gente agradece aí o espaço, espero que o programa continue, trazer bons espaços e oportunidade para a gente falar com a nossa classe trabalhadora, né? Realmente, o Brasil está passando um momento difícil, né? E essas empresas vêm, meu amigo, quando acaba os incentivos, elas vão embora. Então, nós temos que investir em nós mesmos. Esse negócio de investir em empresas lá de fora, né, só estão aqui enquanto tem benefício, enquanto tem esses incentivos. Então, vamos dar incentivo para nós, os cearenses, os brasileiros, que a gente fica aqui em casa. Essa história de dizer, tem gente que diz, detesta político. Pois são os políticos que determinam isso. Vai vender nosso patrimônio ou vai manter nosso patrimônio? Quer o nosso bem ou o bem do pessoal lá de fora? Então, quando nós temos várias empresas aqui, tudo lá de fora, nós ficamos tudo na mão deles, né? Nós somos escravos daquele que nós deixamos vencer. Então, nós estamos na mão deles, na hora que os incentivos acabam, eles vão embora e nós ficamos na amargura, no prejuízo. Então, vamos valorizar o que é nosso, pessoal. Fico assim, indignado como é que eu vejo às vezes, né, trabalhador mesmo defendendo privatização, isso é bom, privatização é bom para quem comprou barato, né, uma Coelce dessa foi vendida por 1 bilhão, o dinheiro acabou, hoje vale quanto? O patrimônio da Coelce é 3, 4 milhões, em poucos anos ela tirou o dinheiro, manda o dinheiro para a Itália, a gente fica aqui só com trabalho, então vamos valorizar o que é nosso, né, se nós, na hora de votar, nós botamos pessoas lá, que saiba valorizar o país, seu país, que queira o bem realmente da nação, é diferente. Compara um pouquinho para trás, doutor, 4, 8 anos, veja a diferença dos acordos coletivos, veja os ganhos reais que tinha, veja as conquistas, política de salário mínimo, isso tudo foi por água abaixo. Um parlamentar desse que contribuiu com tudo isso, vem agora, dá um abraço no trabalhador e vai querer o apoio. Então, a gente tem que raciocinar, né? Deu inteligência a gente, foi para isso. Vamos pensar direitinho, vamos analisar. Não é um sepulcro encalhado, não. Né? Então, vamos analisar o que ele fez, ele votou. Não interessa depender de partido. Veja como foi a votação dele. Veja como foi se ele foi a favor da privatização do Eletrobras. Ele é a favor que nós entreguemos uma Eletrobras, uma Petrobras, uma Coelce que foi entregue aí com 1 bilhão e acabou o dinheiro. E nós estamos aí quase que anualmente mandando 300, 400 milhões lá para a Itália. Talvez os acionistas não sabem onde é que o Ceará tem, e nós estamos aqui sendo sugados, os titulares já foram para a rua, mais de quase 5 mil trabalhadores foram para a rua, estamos sofrendo aí com os terceirizados, se não fosse a gente que luta um pouquinho, a situação era muito pior. Hoje, se não fosse nós, com muito orgulho a gente diz, sabe, Cláudio e Márcio, os terceirizados, se não fosse nós, hoje estava ganhando salário mínimo. Ainda agradecia a Deus ainda, talvez, porque desemprego no meio do mundo, né? Aí, graças a Deus, a gente luta pelo piso dos terceirizados, hoje estão. A gente conseguiu, com muita dificuldade nessa convenção também, não rebaixar, foi uma luta enorme, né? Conseguimos ganho real, meu amigo, para os terceirizados, coisa que a gente não está conseguindo na Coelce. A data base dele, a inflação lá foi 4,3, nós conseguimos 4,7. Pouquinho? Mas não rebaixamos, ganhamos alguma coisa a mais. Então, a gente conclama aqui aos trabalhadores da Coelce, né, que vamos nos unir. Hoje nós tivemos uma conversa, tinha mais de 250 trabalhadores. Então, os trabalhadores estão começando a entender que é importante. Nós vamos nos preparando para outra rodada de negociação dia 20, e hoje a reunião foi muito boa, é isso que nós queremos. Venha, traga a sua indignação, e a gente transmite isso para a Coelce sabe de tudo isso, esperando que na próxima reunião, a empresa, depois de tanta denúncia, de tantas reclamações, ele repensa um pouquinho, nós não estamos querendo nada demais. Não queremos rebaixar. Isso é algum crime? Querer manter, conforme o advogado aí falou, manter o que nós temos. A empresa não teve os 400 milhões. Sim, doutor, mas 200, 300 é muito dinheiro para ir para a Itália e nós ficar aqui só com o trabalho. Então, está ganhando dinheiro, os trabalhadores estão enfrentando a pandemia, já enfrentam o risco do choque elétrico. Esse ano tivemos ano passado, né, 3 fatalidades, 3 acidentes fatais. Agora tem a pandemia e tem o risco do trânsito e tem o risco da segurança. Aqui tem lugar, meu amigo, que eu não desse 10 mil para mim ir para lá fazer um serviço, eu não ia. Então, os trabalhadores vão e fazem, dá conta do recado. Aí, na hora de um acordo,
não querer repor a inflação, porque a inflação já é prejuízo. A inflação já é prejuízo. Então, se você vai ganhar um abono para compensar já uma inflação que não foi dada, meu amigo, você perde na FGTS, você perde na nossa fundação, você perde tudo, você perde, meu amigo. Então, pelo amor de Deus, pelo menos a inflação, não tire isso dos trabalhadores. Então, isso que os trabalhadores não concordam, vamos manter o que nós temos. Está mantidas as cláusulas? Beleza. Mas está com redução. Então, vamos manter o que tem, pelo menos no nível que nós temos. Quando tiver tudo no nível que nós estávamos, a gente pode conversar um pouquinho, ver se melhorar alguma coisa. Se é possível. A gente entende o momento, a gente também não é tão assim, mas nós queremos lutar pelo que nós temos. Então, vamos nos unir, vamos participar das nossas reuniões. No dia 20, nós temos uma reunião com a Cláudia. Espero que ela apresente. Tem apresentado algumas coisas diferentes, é verdade, não podemos aqui, mas queremos que realmente retorne o que nós tínhamos. Então, agradeço. Cesário, eu vou dar só uma sugestão para vocês, já que no dia 20 está marcada uma mesa de negociação, que vocês escolham uma cor aí e peça para que todos os trabalhadores que querem fechar essa convenção vão vestidos com essa cor aí no dia anterior, dia 19, né? Já que ninguém usa uniforme mesmo, ou se usar uniforme, que use uma fita naquela cor pendurada no braço para demonstrar a força que vocês precisam na mesa de negociação. Agora, o Clóvis Renato, para suas considerações finais, por favor. É só uma sugestão, viu, Cesário? Aí é boa. Bom, então, mais uma vez, agradecer o convite do Márcio, Cesário, a participação. Realmente, como eu disse, né, a perspicácia, o mundo sindical é muito dinâmico. Uma mesa de negociação, surgem elementos, e o Cesário está aí de prova disso, prova viva, né, que você nem imagina, coisas que realmente a empresa, às vezes, ela demonstra fragilidades, então, quer dizer, vem outros interesses que, por exemplo, não necessariamente vão chocar com os interesses dos trabalhadores. Então, realmente é uma coisa muito da mesa. Por isso que é uma coisa muito fechada o nível da negociação, né, o nível do sigilo da negociação. E, logicamente, salvo isso, não é para os trabalhadores, por isso que tem as assembleias, né, para apresentar, e o sindicato tem a comunicação interna. No outro ponto, quando ele fala das empresas que estão fechando, é uma coisa importante, né? Só quem fala no primeiro momento, a gente começa a ver a discussão aqui, se vocês forem ver, pensar no capitalismo funcionando, né, como mais uma crise, né, você vai usar aquele ditado famoso que diz que enquanto uns choram, outros vendem lenço. É sempre assim, se você começa a demonstrar o quantitativo, o Cesário está falando de 400 e poucos milhões, mas ela está dando um salto, se você olhar de 2018, 19, 20, 21, ela está aumentando mais de 100 milhões de lucro anual, né? Então, o primeiro trimestre de 2020, ela estava dando 362 milhões. Agora ele está vendo, já estão falando que era em mais de 400 e tantos milhões. Eles não aceitam, já estão passando, nem empatando, né? Eles estão lucrando e muito, estão passando, mas não aceitam qualquer tergiversação sobre isso. Então, esse é um ponto importante. Então, enquanto em segmentos, é importante também que se fale, né, que se a gente for fazer uma pesquisa, enquanto vários segmentos estão fechando, do mesmo jeito que o Cesário falou, outros estão sendo desenvolvidos aqui no Ceará, nessas plataformas, inclusive, online, que estão crescendo muito e que precisam necessariamente da energia, tanto para a internet quanto para o funcionamento total dos aplicativos, carregar os celulares, carros elétricos, veículos híbridos. Então, não tenha dúvida, né? Porque quando a gente começa, às vezes, a cantar só o canto do apocalipse, a gente pensa que está tudo assim. Mas não é. Se a gente for fazer um estudo bem sério, nós vamos encontrar segmentos que não estão se adaptando e que estão reduzindo e quebrando, e segmentos que estão crescendo muito. Só que é importante o eixo, uma coisa bem central, é que a Coelce, ela não está nesses segmentos, ela não está no que cai, como o próprio Cesário disse. Se ela fizer tudo certo, ela cresce. Se ela fizer tudo errado, ela cresce. Se ela partir, o governo sustenta. Então, como é que ela pode questionar? Por quê? Porque é algo essencial hoje, a vida das pessoas, a energia. Então, os argumentos de empresas quebrando, que não se adaptam, devem ser contrastados com as empresas que estão crescendo nesse momento e que precisam muito da energia. E a questão da Coelce, ela é central para todos os segmentos.
inclusive para quem está indo para as energias alternativas, que ela está se beneficiando como se fosse alugando o cabeamento, não é isso, Cesar? Então, acho, né, que não tem como, eu acho até assintoso, né, um dirigente sindical, num momento tão hábil, né, você chegar aqui num momento desse, os trabalhadores estão numa situação em que a Coelce, com um lucro líquido que passa dos 360 milhões, aumentando em torno de 100 milhões ano, no momento em que ela não passa por crises, no momento em que ela é um trust, praticamente, no momento em que já se comprovou que o Estado chega junto, ela querer não dar sequer a inflação para os trabalhadores, quer dizer, é algo assintoso, né? Malfere a dignidade da pessoa humana, e realmente é importante dizer que não pode se desrespeitar o que já foi conquistado, deve-se avançar, se não ganhar, como dizia o Chico Mendes, vamos empatar, mas para perder, acredito que não seja o momento. No mais, eu agradeço mesmo a participação, me disponibilizo sempre que vocês precisarem, sabem que eu estou às ordens, tanto aqui, quanto todo dia a gente está lá no canal, nos nossos canais, o Clóvis Renato Direitos Humanos, lá no Clóvis Direitos no Instagram, no Clóvis Renato Direitos Humanos no YouTube, todo dia tem vídeo, sempre a gente está discutindo várias questões, e esse ano eu estou trazendo um conjunto de análises das decisões do Comitê de Liberdade Sindical para os sindicalistas. Acredito que o ano inteiro nós vamos ter muita conversa diariamente sobre liberdade sindical. Lembre que sindicato, independentemente dos trabalhadores, ele tem direitos. Para ele, é o que foi dito, inclusive, em decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, tá? Obrigado, um abraço, até a próxima. Estamos aí no site clovisrenato.com.br. Gostaria de agradecer, então, a participação do Clóvis Renato, do Cesário Macedo, pelo Sindeletro, Clóvis Renato, advogado trabalhista, e que também aborda as questões dos direitos humanos. E eu vou dando por encerrada aqui essa edição do programa Mundo do Trabalho, aqui na sua página Mundo do Trabalho do Facebook. Voltamos na próxima quinta-feira, às 17 horas, quando vamos debater a questão da reforma administrativa, sob o ponto de vista de um estudo que foi publicado no Office, que é a revista, né, de estudos temáticos do Sindicato dos Trabalhadores do Sintaf, né, da Fundação Sintaf. E essa discussão vai nos trazer aqui o professor Francisco Lúcio Maia e a professora Sinara Menezes, da UFC. Agradeço a todas e a todos e aguardamos todos conosco também na próxima quinta-feira, a partir das 17 horas, aqui na página do programa Mundo do Trabalho no Facebook. Boa tarde a todas e a todos e até lá. Um abraço, Cesário, Clóvis. Tchau, tchau.